situação de pandemia. Um país recorre ao Fundo Monetário Internacional quando ele precisa de assistência para sustentar o balanço de pagamentos, quando ele está tendo uma crise no balanço de pagamentos, uma crise externa. Não é o caso do Brasil. O Brasil não está passando por uma crise externa, o Brasil não tem problemas no balanço de pagamentos. Portanto, o pré-requisito básico para você recorrer ao FMI não se dá no Brasil. Ao contrário do que ocorre com a Argentina, ao contrário do que ocorre com o Equador, ao contrário do que ocorre com outros países na nossa região. Então, essa questão não se coloca já por aí. E segundo, porque para que a gente vai obter um empréstimo em moeda estrangeira se a gente tem capacidade de financiamento em moeda própria? Não faz sentido. Em relação à segunda pergunta, que é a questão tributária, eu tenho dito e insisto e concordo plenamente com o que o governador Ciro Gomes disse a esse respeito, que o Brasil precisa, e no contexto, já pensando hoje para o futuro, tá? Porque reforma tributária, evidentemente, não é algo que você faça da noite para o dia, é algo que tem um tempo de depuração dentro do Congresso, de arbitragem dentro do Congresso, de formulação mesmo de propostas, mas o Brasil precisa urgentemente começar a dar conta da inversão dessa pirâmide tributária que a gente tem. Eu tinha até um desenho aqui que ele sumiu, então eu vou fazer no papel aqui, se você me permite, Carolina, só para mostrar o seguinte. O Brasil, a nossa pirâmide tributária, pensando nela como um triângulo, nessa base desse triângulo aqui, está toda a tributação sobre consumo. No meio dessa pirâmide aqui, está toda a tributação sobre produção. E lá em cima, na pirâmide, está toda a tributação sobre renda e patrimônio. Ou seja, a gente tributa muito pouco renda e patrimônio, tributa muito consumo, aqui embaixo na base da pirâmide, e tributa produção. O que acontece quando você tributa muito consumo? Isso é absolutamente regressivo do ponto de vista de quem paga os tributos, né? Porque tributos que caem em cascata sobre consumo, eles se traduzem em pessoas de renda mais baixa que vão estar pagando impostos mais altos como proporção da renda do que pessoas de renda mais alta. Então, é uma estrutura extremamente regressiva, além de ser extremamente ineficiente. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer isso daqui. Então, a gente precisa passar a tributar lá em cima muita renda e patrimônio, lá embaixo o consumo e ainda no meio, mas em menor medida, a produção. No momento em que a gente fizer isso, a gente tem uma estrutura tributária que sim vai estar atendendo a essa necessidade de maior progressividade na estrutura tributária e fazendo também, preenchendo lacunas que hoje a gente tem no nosso sistema tributário. O nosso sistema de impostos diretos, que é o sistema de o imposto de renda, o nosso imposto de renda, ele carece de uma estrutura suficientemente progressiva. A gente não tem alíquotas altas. De fato, a alíquota efetiva, quando você desconta todas as isenções, todos os outros descontos e todas as coisas que pessoas de mais alta renda podem deduzir do pagamento do seu imposto de renda, a alíquota efetiva para as faixas de renda mais altas no Brasil é de 6%. 6 se compara a 40% a 50% em países desenvolvidos. Ah, o Brasil não é um país desenvolvido? Não importa. 6% é nada. É uma coisa absolutamente irrisória e não faz sentido para um país do porte do Brasil ter uma alíquota efetiva tão baixa para as faixas de renda mais altas. Então, a gente precisa fazer uma profunda reformulação do sistema de tributação sobre a renda. Para além disso, a gente precisa fazer um sistema de tributação sobre patrimônio. Isso é o que se tem mundo afora. Essa, na verdade, é a grande discussão tributária mundo afora. De novo, o Brasil está fora do debate internacional nessa história. O debate internacional está exatamente no foco da tributação sobre patrimônio, que é o que a gente precisa fazer. E o que já acontece no Brasil e que é absolutamente fora de propósito. No Brasil não há tributação, ou pelo menos não há efetivamente hoje, tributação sobre tributação sobre dividendo. Não faz sentido não ter tributação sobre dividendo. Todos os países minimamente razoáveis do mundo têm tributação sobre dividendos. Isso é algo que a gente não precisa nem fazer com reforma tributária, porque isso dá para fazer por meio de um projeto de lei complementar
que enquadre essa renúncia fiscal existente de tributação sobre dividendos como de fato renúncia fiscal, e a partir daí você impõe uma alíquota. Então, a gente tem várias formas de lidar com isso. Deixa eu só completar o pensamento. A pergunta que você me fez sobre a renda básica, e eu quero voltar a ela, no primeiro momento, a renda básica e a renda básica permanente, né, então esse tipo de programa, não precisaria de imediato de uma reforma tributária progressiva para ser financiado. A gente tem recursos para fazê-lo, dependendo do desenho da proposta. No futuro, no entanto, e caminhando futuramente, quando a gente quiser ampliar esse programa, a gente precisa acoplá-lo a uma reforma tributária progressiva, sim.